te adoro, te exalto. Amém. Por favor, queridos, tome o seu assento. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo é o 24. Os adolescentes têm a aula deles agora lá em cima, a ministração específica para eles. Os adolescentes podem subir. Mateus capítulo 24, verso 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Texto complementar correlato está em Apocalipse 19, 9, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Há pelo menos 2 semanas, eu tenho pensado muito sobre a grande mensagem. Eu tenho pensado bastante a respeito de algo que está permeando em praticamente todo o Novo Testamento. Existe uma mensagem que, direta e indiretamente, ela se repete. Dos 25 livros, dos 27, livros do Antigo Testamento, apenas 2 não vão tratar direta ou indiretamente desse tema. Apenas Filemão e 3 João não vão tratar ou fazer alguma menção escatológica e vão tratar sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, a mensagem de relevância e importância que se repete no Novo Testamento é a mensagem que vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o arrebatamento. Ao longo de toda a história da igreja, você vai ver que essa mensagem foi a grande mensagem. É interessante que, olhando num retrovisor bem recente da história, sobretudo nos últimos 30, 35 anos para cá, essa mensagem ela tem sido colocada em segundo plano. A ideia hedonista, a ideia antropocêntrica, ou seja, onde o homem e o bem-estar do homem para essa vida, ela tem sido mais pregada e tem sido mais apresentada nos púlpitos do que a verdadeira e mais importante mensagem que todos os apóstolos, todos os pais da igreja mais elevaram. De um tempo para cá, a ideia da riqueza, do conceito a partir dos patriarcas, ela tem tomado um espaço nas vidas das pessoas, achando que tudo o que importa para nós tem a ver com essa vida e com esse tempo. A ideia de como você é cabeça e não cauda, isso é verdade, é bíblico, mas ela não é uma mensagem central. A ideia dessa mensagem é uma mensagem periférica para o conceito de continuidade na passagem por essa vida, mas não é o centro. A ideia de que somos filhos e, como filhos de um rei que é dono do ouro e da prata, ela se tornou centralizada nas últimas 3 décadas, sobretudo na nossa nação. E isso é um problema.
porque caixão não tem gaveta. Em algum momento nós vamos partir daqui e o que aqui se conquistou, por aqui vai ficar. A grande esperança da igreja, ela está na centralidade do Evangelho, que é a observância da volta de Cristo. E eu quero pensar com vocês sobre isso. E eu dei o tema dessa mensagem do relâmpago às bodas. E nós vamos pensar sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre aquele grande dia. A humanidade, ela está caminhando para o maior acontecimento da história, que é a volta de Jesus Cristo. O mundo, via de regra, irmãos, ignora essa verdade. O mundo, via de regra, faz piadinha conosco sobre essa verdade. Eles vão dizer: essa história minha avó falava. A minha avó era da Deus é Amor e ela falava sobre isso. A minha avó era das Assembleias de Deus e falava que Jesus estava voltando e ele não voltou até agora. A minha avó era do Brasil para Cristo, lá do tempo do missionário Manuel de Melo. E ela contava essa história que Jesus já está voltando e ele não voltou. Pois é, ele voltou para a avó dessa pessoa. E ela está nos braços do Senhor Jesus Cristo. A questão é, as nações elas vão zombando. E onde eles vão se encontrar naquele grande dia? Nós olhamos para a humanidade e nós encontramos uma fala que ela vai falar de distração. Nós olhamos para a humanidade e nós vamos cruzar com uma fala bíblica que diz: como nos dias de Noé, onde as pessoas se casavam e se davam em casamento, compravam e vendiam, viviam ignorando a fala do velho Noé, viviam tirando onda do velho Noé, viviam brincando com o velho Noé, porque, afinal de contas, eles nem conheciam o que era chuva, e esse homem profetizava que haveria a chuva e esse povo deveria se arrepender para esse momento. E, pois bem, chegou um dia que a tão bendita e profetizada chuva chegou, e quando ela chegou, a porta daquela arca se fechou. E a história vocês sabem, ela foi menos de 10 pessoas apenas salvas, toda a humanidade daquele tempo se perdeu. Nós vivemos dias em que as pessoas estão distraídas e, infelizmente, a igreja também ela anda distraída por conta dessas mensagens. Quando você olha a segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele vai trabalhar sobre o conceito de falsos profetas. E é muito pesado o terceiro capítulo de 2 Pedro. E ele vai falar que uma das tônicas dos falsos profetas era justamente desviar essa mensagem, a urgência dessa mensagem. E nós vemos tantos falsos profetas nos nossos dias, mas a verdade ela continua, igreja. A promessa, ela permanece inabalável. Jesus voltará. E eu tenho algumas nuances para falar para você sobre a primeira e a segunda vinda. Na primeira vinda, na primeira vez que ele esteve aqui, ele veio em humildade. Ele andou em um jumentinho. Ele viveu em um processo de humildade. Ele nasce em uma manjedoura, uma forma totalmente atípica para nascer um ser humano. Ali não era lugar de ser humano nascer. Imagina as mães de hoje, como que o meu bebezinho vai nascer numa manjedoura? E as bactérias?
as infecções. As pessoas estão com medo da infecção hospitalar, quiçá o risco que se correu do bebezinho nascer na manjedoura, a humildade total desse Jesus. Ele foi rejeitado pelos homens. Ele carregou uma cruz e humilharam ele. Eu estava vendo aqui de manhã e eu fiquei encantado com o capricho do zelo que a equipe está colocando aqui, e eu vi aquela pequena coroa de espinhos e aqueles 3 pregos ali representando o sofrimento do nosso Cristo. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso rei. Eles fizeram piadinha com ele, eles tiraram onda dele. Eles brincaram, zombaram com Jesus. Ele carregou aquela cruz, ele tropeçava, humilhado. Mas essa fase acabou. Tem uma turma aí que está brincando com ele ainda. Tem uma turma que está achando que ele ainda está nessa condição. Eu vou citar muitos versículos bíblicos hoje, para quem gosta de anotar. É importante você anotar isso, para em casa você poder conferir esses textos e pensar e repensar nessa palavra e continuar ruminando essa palavra na sua casa. E alguns eu vou... É a Melissa que está ali, né? Fica esperta aí, não cochila não, porque eu vou precisar de você hoje em alguns momentos. Mas agora, na segunda vinda, algumas coisas vão acontecer. Primeira delas, João, ele tem uma visão, lá no capítulo 19, depois eu vou ler detalhadamente ele, nos pontos à frente. João, ele tem uma visão que os céus se abrirão. Você nunca viu, a história nunca viu um fenômeno como esse. Os céus vão se abrir. O texto que eu li em Mateus 24 fala que assim como um relâmpago sai do oriente, ele vai aparecer o raio dele lá no ocidente. Assim todos os olhos verão, e assim será repentinamente a vinda do Senhor. Todos verão. Ei, você já viu alguma coisa que consegue parar algum relâmpago? Qual é a força que é capaz de parar o relâmpago? Se o relâmpago desceu, não tem jeito. Ele apareceu, ele pintou no céu, ele tem um curso para acabar. Por mais longe que ele esteja, seus olhos aonde podem alcançar, eles conseguem enxergar aquele relâmpago. Imparável. Ninguém pode parar um relâmpago. Não existe força e estrutura humana que possa parar um relâmpago. A força dele vai acontecer. Os céus vão se abrir. Aleluia. E agora, Mateus 24:30 vai dizer algo, que a glória dele será revelada. Agora ele não vai vir mais num jumentinho. Agora não. Agora ele vem montado. Agora ele vem com o esplendor de um grande rei. Agora ele vem para majestosamente tomar conta e mostrar a sua força, o seu poder, a sua autoridade para toda a humanidade. E acredite, tem ser humano que não acredita nisso. Sabe quem acredita nisso? O diabo e os seus anjos. Eles sabem que isso vai acontecer. E quando eles pensam nisso, eles tremem. O diabo e os seus anjos caídos, os demônios, tremem, sabendo cada dia que o relógio está passando, está mais perto da condenação deles, porque o rei virá com esplendor e grande glória. Uma trombeta soará, 1 Coríntios 15:52. Até o surdo vai ouvir o toque dessa trombeta. Quando eu penso sobre esse momento, eu fico imaginando que o anjo que vai tocar a trombeta, ele já está dando aquela limpada no bocal.
está chegando a hora. Aleluia, está chegando o momento. Eu imagino ele já dando os primeiros ensaios baixinho, para ver se a trombeta está tudo ok, se ela está limpinha. Está chegando a hora. Eu vou tocar essa trombeta em breve. O relógio já está batendo meia-noite. O noivo precisa ir buscar a noiva. O relógio está batendo meia-noite. Aleluia, aleluia. 1 Tessalonicenses 4,17 está escrito que vai haver um encontro. E fala que esse encontro será nas nuvens. A igreja, ela vai encontrar o noivo. Eu tive pensando esses dias como vai ser esse fenômeno. Vocês desculpem a minha pequenez da minha mente em tentar entender algumas coisas que são sobrenaturais, que estão fora do meu alcance, fora do meu espectro mental. Talvez alguém aqui seja mais desenvolvido que eu e fale, pastor, isso é fácil de entender. Mas eu fiquei esses dias fazendo um exercício, e hoje de manhã eu fiz aqui também. Está escrito que a igreja, ela vai se encontrar com ele nas nuvens. Eu fico imaginando, então quer dizer que eu vou voar? E aí eu fiquei pensando, eu falei, como é que vai ser isso? Porque eu tento voar, olha, e a lei da gravidade não deixa eu voar. Ela me joga de volta. Olha só, eu quero voar, mas eu não consigo. Ela me joga a lei da gravidade. Então quer dizer que um fenômeno contra a lei da gravidade, esse fenômeno vai acontecer. Mas eu imaginei, Senhor, na minha pequenez, como que vai ser? Eu imagino que ele seja como um grande imã, que vai atrair para si os seus filhos, a sua igreja amada. Ele falando, vem amada minha, e nós vamos, a lei da gravidade, ela vai cair por terra, e nós vamos ser atraídos, e nós vamos chegar até ele, e vamos nos encontrar com ele nos ares. Aleluia, o nome disso é arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17. Eu quero pensar um pouco sobre esse relâmpago da volta de Cristo. Relâmpago fala de uma vinda repentina. Lá em 1 Tessalonicenses 5,2 está escrito assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando você deita para dormir, você fica esperando um ladrão? Só se for muita paranoia, irmão. Só se você estiver dormindo esperando, vai vir um ladrão aqui. Você não dorme. Você fica desesperado. O nome disso é paranoia. Você precisa de um médico, precisa de libertação. Vem aqui, fala com a irmã Celina, segunda-feira, faz uma campanha aqui de 7 segunda-feira para a libertação do sono contra o ladrão. Ninguém fica esperando o ladrão. Pelo contrário. A ideia do ladrão é pegar a pessoa quando está desprevenida ou quando não tem ninguém na casa. É assim que será a vinda do Senhor. Muitos estarão distraídos, espiritualmente adormecidos, presos às coisas dessa terra, dessa vida passageira. Irmãos, o arrebatamento é certo. Nós não somos deste mundo, nós não somos daqui. Não tem problema você trabalhar e você querer conquistar as coisas que estão aqui, você querer conquistar uma casa, você querer conquistar um carro, não tem problema. O problema está em você colocar a sua vida nisso, a sua expectativa nisso, ao ponto de você não orar mais, ao ponto de você não ter tempo para a palavra de Deus, ao ponto de você não conseguir congregar.
Hebreus 10, 25. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa coisa de ter crente na igreja não é ideia de pastor. Isso está na Bíblia. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como tem sido o costume de alguns. E algumas versões vão dizer costume de muitos. Tem gente que está preocupado só com essa vida. Ei, crente, você não é daqui. O caixão não tem gaveta, a nossa cabeça tem que estar focada na volta de Cristo, uma preparação diária e constante, porque de repente o Rei aparecerá nas nuvens, será uma vinda visível. Mateus 24, 30, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Toda a terra verá a sua glória. Aleluia. Marcos 13, 26. Põe na tela. Põe na tela, filha. Vamos trabalhar. Marcos 13, 26. Será uma vinda poderosa. Então, verão. Me ajuda, fala para o seu irmão. Você vai ver. Ei, nessa hora, assim, quando tocar a trombeta, o surdo vai ouvir o toque da trombeta. O Rei está voltando. O cego, ele vai ver, os olhos deles vão se abrir para ver o resplendor. O Filho do Homem vindo nas nuvens com... Há um qualitativo aqui, ó, com grande poder e glória. A vinda dele será poderosa. O Cristo humilhado, ele voltará exaltado. Aleluia. É importante você saber que isso são decretos de Deus. Isso são decretos. Decretos são imutáveis. O Senhor decretou, vai ser assim, assim será. Não adianta, tem gente que fica assim, meu Deus, eu tenho medo, essa história de escatologia, esse dia vai ser terrível. Leia lá Mateus 24, essa semana eu passei para os irmãos da manhã uma sugestão de uma lição de casa. Passa essa semana lendo Mateus 24. Fala que o sol vai se escurecer. Esse dia será maravilhoso para uns e terrível para outros. Você vai encontrar base bíblica para ver que os astros vão derreter. Tamanha manifestação do poder e da glória dele. E ai daqueles que desacreditaram daquilo que está escrito nesse livro. Ai daqueles que não estiverem debaixo da graça, do amor, do serviço a Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ai daqueles. Para mim vai ser maravilhoso. Tem mais gente aqui que vai ser maravilhoso? Aleluia. Vai ser maravilhoso. Mas vai ter tanta gente desesperada. A hora é agora. O dia é hoje. O mundo não está fora do controle de Deus. Existem alguns momentos que nós olhamos e falamos, não é possível. Parece que Deus perdeu o controle. Não. Deus não perdeu o controle. E absolutamente nada. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O aumento da maldade. Veja se isso não está acontecendo, e já foi falado para nós há quase 2000 anos atrás. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É isso aí? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É isso. Mas você precisa saber disso. Olha o que Paulo está escrevendo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão
A lista agora, segura aí, irmão. Egoístas. Só olham para o seu próprio umbigo, só estão preocupados consigo mesmo. Avarentos. Orgulhosos. Tem gente que acha que é dono do mundo. Tem um presidente de uma república aí, para cima do Brasil, assim, você vai subindo, subindo. E eles falam, tomorrow, today, tonight. Que acham que são dono do mundo. O cidadão acha que é dono do mundo. Arrogantes. Blasfemadores. Você já viu uma geração tão blasfema como a nossa? Publicamente, eles blasfemam da pessoa de Jesus Cristo. Vão se arrepender. Desobedientes aos pais. Filhos, coloquem a barba. Se não tem barba ainda, coloca o cabelo de molho. Ingratos. Incrível como as pessoas se tornaram ingratas hoje, não é mesmo? Você pode servir com 99 favores. O 100º que você não pôde servir, você não presta. Pastor. Bom, deixa para lá. Vamos tirar do pacote isso. Ímpios. Próxima. Sem afeição natural. Implacáveis. Caluniadores. Sem domínio de si. Cruéis. Inimigos do bem. Traidores. Meu Deus, que lista. Parece que Paulo está mandando uma mensagem de WhatsApp para nós. Atrevidos. Ei, essa semana eu estava vendo algumas matérias. Quem me chamou a atenção para isso foi o pastor Tel Hayashi. Tem uma turma global, artistas globais, que estão querendo ensinar crente sobre como é o Evangelho e como é Jesus. Essa história que os crentes falam, que nós vamos para o inferno, que Jesus manda para o inferno. Imagina, Jesus é amor. Daqui a pouco eu vou mostrar o que esse amor falou que vai acontecer. Sabe o que é? A igreja, ela tem deixado de se posicionar sobre as verdades bíblicas. E aí, o pessoal aí fora está querendo vir ensinar para nós como é que a coisa do Evangelho funciona. Eu estou com 52 anos, eu estou há pelo menos 42 anos, um pouquinho mais, lendo esse livro e aprendendo todos os dias. Aí chega alguém, pega um recortezinho da Bíblia e vem querer ensinar a gente sobre isso. Ô Claudinha, eu vou lá no seu ambiente de trabalho, eu não tenho condição de ser tão gentil quanto vocês são preparados e especialistas para fazerem aquele trabalho que vocês fazem comigo. Então eu não posso me meter no seu serviço. Entende? Ô Danilo, você cuida do que mesmo? Controle de risco de carga? É isso, né? Você cuida do seguro de carga, saem alguns milhões ali, e você é o camarada que cuida disso. Se colocar eu para cuidar disso aí, irmãos, vai dar ruim. Vai ter prejuízo na empresa. Ele estudou para isso. Ele se esforça para isso. Ele estudou uma faculdade para isso, tem experiência sobre isso. Aí agora, tem um monte de gente atrevida aí fora, querendo dar voz ao Evangelho, sem conhecer essa palavra. Sem conhecer essa palavra, não dá para se meter nesse tipo de coisa, irmãos.
Tem que tomar cuidado. E difícil é, ainda quando alguns crentes pegam a ideia do recorte e falam, eles têm razão mesmo. Mateus 24, 12. Vai ter esfriamento espiritual. Romanos 8, 22. Fala das dores da criação. Todo esse conjunto da obra apontam para a escatologia, anunciando que o rei está às portas, igreja. E a igreja? A igreja, ela faz o quê? Ela deve estar preparada. O problema aqui, irmãos, não é saber apenas que Jesus voltará. Tem uma pergunta aqui. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. A Bíblia tem um conselho. Ou melhor, isso não é um conselho, isso é uma ordem. Fique longe também destes. A pergunta para nós essa noite, que ecoa, que eu desejo que ela entre como uma espada flamejante no coração da igreja essa noite. Quem estará preparado quando ele vier? Você sabia que existem duas igrejas dentro da mesma igreja? A distraída. Mateus 25, do verso 1 ao 11, vai ter uma parábola lá falando de dois tipos de virgens. 10 virgens estavam no aguardo do noivo. E elas tinham algo em comum. As 10 tinham uma lamparina que acende naquele tempo, para o conceito da lamparina, o que mantém ela acesa, para poder iluminar o caminho, iluminar o ambiente, era o azeite. Não bastava ter a lamparina, tinha que ter a lamparina e tinha que ter o azeite. 50%, ou seja, 5 delas, tinha azeite. E 5 não tinham azeite. Mas se tem lamparina, precisa ter azeite para quando precisar acender, à noite tem que ter o azeite. 5 delas cantaram uma musiquinha sobre o azeite. Tô nem aí, essa história de azeite eu não tô nem aí. E 5 preservaram o seu azeite. Dado o momento, elas foram dar uma cochilada. E nesse cochilo, quando deu meia-noite, uma voz gritou: Ei! Acordem! O noivo chegou. E acordaram. Aquele tempo de tirar a remelinha rápida do olho, pega a lamparina, e aí elas falaram: Ih, o noivo chegou, nós estamos sem azeite. Arruma um pouquinho para mim. Não. Se nós dermos do nosso azeite para você, vai faltar tanto para vocês quanto para nós. Vão correr atrás agora, vão comprar o azeite agora. E elas foram, quando elas foram, o noivo chegou. E os detalhes desse texto vocês vão saber na parte 2 dessa pregação, que é domingo que vem. Mas estavam distraídas. Mateus 25, 13, mostra que existe um povo sem vigilância. Ei, irmãos, homens e mulheres, porque agora eu estive vendo recentemente uma pesquisa, isso não atinge somente aos homens, atinge as mulheres. A pornografia, ela está na palma da mão. As incitações estão na palma da mão. Dia desses,
estava do lado da minha esposa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi. Quando eu olhei a foto, pensa numa loira bonita, irmãos. E o prefixo era do Sul, Santa Catarina. Olhei, falei, oi. É que você me chamou, você mandou SMS. Aí eu falei para minha esposa, amor, está falando que eu bloque. Numa dessa, você distraído, fala, eu chamei, não foi bem eu, mas pode ser eu. E aí caiu na isca do Satanás. Falta de vigilância. Pode ser que o noivo volte hoje, como é que você vai estar? Apocalipse 3, 15 e 16 vai mostrar que existe um povo que é sem compromisso. Sem compromisso. Gente, é um negócio incrível. A falta de compromisso para a casa do Senhor, nessa geração, é algo assim incrível. Tem gente que deixa de vir na igreja para ir assistir jogo de futebol. Tem gente que deixa de vir na ceia para ver que fosse a seleção brasileira de 70. Que sai esse bando de perna de pau que tem aí. Eu já vi gente que era viciada em novela e faltava no culto porque era o último capítulo da novela. Apocalipse 3, 15 e 16, sem compromisso, uma igreja distraída, crentes distraídos. E aí nós vemos também que tem a preparada. Efésios 5,18 vai mostrar que tem a igreja cheia do Espírito. A igreja que ainda se interessa pelas coisas de Deus, a igreja que ainda procura tempo para refletir na palavra de Deus, procura tempo quando não consegue, tem um dia muito atarefado, muito complexo, e não consegue ir para o lugar secreto, parece que faltou algo, parece que você não comeu, parece que está faltando alguma coisa, porque você sente saudade do lugar secreto. Ainda existe essas pessoas. Hebreus 12, 14, existe uma igreja que ainda vive em santidade. Essa é a igreja preparada. Mateus 25, 6, aquela igreja que aguarda o noivo. Todos os dias nós temos que pensar, Senhor, será que é hoje? Qual é a nossa expectativa? Será que é hoje? Será que eu vou dormir hoje e amanhã eu vou acordar? Será que o Senhor vai me buscar na madrugada? Será que enquanto eu estiver dormindo, vai acontecer de o céu se abrir, a trombeta tocar e o Senhor me chamar? Será que é hoje? Essa deve ser a nossa expectativa. A igreja, a palavra de Deus nos mostra que a igreja, ela exige algumas, ela é exigida de algumas coisas para a volta de Jesus. A primeira delas, vigilância. Anote, não precisa abrir agora. Mateus 24, 42. Oração. Lucas 21, 36. A volta de Jesus exige uma vida de oração. Eu sou o chato da oração, vocês sabem, né? Eu sou o pastor chato da oração. Eu fico aqui arrumando 24 horas de oração, eu fico arrumando tempo de jejum. Irmão, você precisa orar, você precisa orar. Deixa eu dizer uma coisa, um dia você vai me agradecer. Um dia você vai me agradecer. Você precisa de oração na sua vida. Mais que tudo. A oração vai te conectar ao céu, a oração vai te conectar ao coração de Deus e você vai ser transformado. E isso tem a ver com a exigência para a volta de Jesus. Santidade. Parou-se de falar de santidade. É uma pastorzada trocando de mulher. As cartas
de Paulo. Ele vai escrever aos pastores dizendo: esposo de uma só mulher. Tem uma galera que quando descobre tem 2 famílias há 20 anos. Pastor, a minha tranquilidade é que um dia nós vamos estar perante o Senhor e vamos ter que dar conta de tudo. Individualmente, CPF, RG. Vamos ter que dar conta de tudo. Santidade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. O Senhor Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O nosso rumo é esse, santidade. Tem gente que fica, ih, agora virou santão, agora virou santinha, não faz mais isso errado. Ainda bem. E aí dentro da igreja o pessoal fica reprimindo o outro, que agora está santo. Não fala mais mal do irmão, hein? Te chamei para uma fofoquinha, você quis sair agora, virou santo. Até semana passada, falia fofoquinha, agora que o pastor pregou sobre isso, agora você não quer mais. Foi salvo pela palavra, aleluia. Santidade, 1 Pedro 1, 15 e 16. Fidelidade, Apocalipse 2:10, a igreja de Jesus precisa ser fiel. A volta de Jesus exige fidelidade. A volta de Jesus exige perseverança. Mateus 24:13. Irmãos, quem vive esperando Jesus não negocia a sua santidade. Esse dia vai ser maravilhoso para uns e vai ser terrível para outros. Eu vou ler com vocês agora Apocalipse 19, de 11 a 21. Põe lá, filha. Olha o que João vai falar. Veja como vai ser incrível. Roteiro de filme da vida real. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não vai ser jumentinho mais. Não vai ser jumentinho mais. Está escrito aqui. Agora ele virá num cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Olha a descrição. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam. Eu parei aqui, porque todos esses anos lendo a Bíblia eu não tinha prestado atenção que aqui está no plural. Não é o exército. No céu tem exércitos, miríades e miríades. E o que eles estão fazendo? Seguindo o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eles vêm montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Zombaram dele, né? Tem uma turma aí zombando dele, né? Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ué, cadê a turma da narrativa? Ai, Jesus é amor, ele não vai fazer isso não. Vai ler a Bíblia e você vai ver que o amor vai fazer isso sim. Vai fazer isso sim. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus.
vai ser terrível esse dia. O Deus Todo-Poderoso, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí João diz: então vi um anjo posto em pé no sol. O sol, ninguém chega perto dele. Ninguém chega perto. O anjo vai estar onde? Posto em pé. No sol. Ele gritou com voz forte. Prestem atenção nisso. Dizendo: oh meu Deus. Oh meu Deus, é muito forte. A todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. E o que essas aves vão fazer? Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E vi a besta e os reis da terra. Não tem nome menor. E vi a besta. Não tinha nome melhor que esse para dar para esse ser. A besta vai se levantar contra o Rei dos Reis, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. É lógico. Quem vai se levantar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e prevalecer? Ninguém. A besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Será um dia terrível. Ei, irmão! Ei, irmã! Aguenta firme! Aguenta firme os dias difíceis, não largue dele por nada. Se tua esposa te abandonar, se o teu esposo te abandonar, se os teus filhos te abandonar, se os irmãos te abandonarem, por favor, lembre-se disso. Cristo não te abandona, então não abandone Cristo por nada. Mantenha-se firme, aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã, porque nós vamos nos encontrar com Ele, a trombeta soando, e nós indo ao encontro dEle, nós vamos estar longe disso, aleluia. Eu consigo imaginar, eu fico pensando, eu fico bobão, irmãos, eu fico parecendo criança, lembrando de filme de Hollywood, eu fico que nem criança lembrando dos desenhos, a trombeta soando. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Eu fico imaginando o céu se abrindo, os mortos ressuscitando. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe aquele ente querido? Hoje é dia das mães, faz 4 anos que eu não tenho minha mamãe comigo. Ela dormiu em Cristo. Ela foi com o Senhor, falando da grandeza, do amor e do poder do Senhor, declarando que somente Jesus era o Salvador da nossa alma. Quando tocar a trombeta, ela vai ressuscitar primeiro. Aqueles entes queridos. Ei, se você não sabia, nós vamos
eu acredito que é nessa nossa geração, por conta de tantos acontecimentos, tantas profecias cumpridas, estão se cumprindo a cada dia, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Mas se a sua senha chegar um pouco mais cedo e você for para a cidade do pé junto, esse é o único destino que nós temos de fato, é ir para a cidade do pé junto. Eu imagino a loucura que vai ficar os cemitérios. As pessoas saindo e já saindo com o corpo glorificado. Transformação. Mistério. Mistério, que mistério. Coisa incrível. Rebuliço que vai ser nessa Avenida São Paulo. Tantos santos que foram enterrados aí. Tocou a trombeta. Um grande exército para encontrar com ele. É o que Paulo diz. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Que loucura que vai ser, que bagunça que vai ser isso daqui. Mas vai ser uma organização lá no céu. Nos organizando com ele. Aleluia. Eu não sei se você sabe, quando você nasceu, você recebeu um passaporte. Um green card. O seu destino, diretamente, cidade do pé junto. Né? Fazer o quê? É a única coisa que nós temos certeza. Eu falei hoje de manhã, estou dizendo, a Renatinha, ela está grávida do Caleb, né? Calebinho, quando nascer, eles vão ficar bobos que nem todo pai e mãe fica quando nasce bebê. Vocês já viram? Brincando. Gente, você já passou por isso também, vai. Tico, que coisa linda do pai, que coisa lindinha da mamãe. Não é a cara da mamãe, não tem cara de nada, tem cara de joelho. Mas fica, não é a cara da mãe, é a cara do pai, não é nada. Depois de um tempo só que toma forma. Minha esposa falava para os 3, não parece com não sei quem? Eu, cara de joelho, insensível. É realidade. É a realidade. O Calebinho vai nascer, eles vão ficar todo bobinho assim, e ele já vai ter no DNAzinho dele um carimbo, um passaporte. Destino, cidade do pé junto. É o que vai acontecer com todos nós. Salvo nós sejamos arrebatados e a trombeta toque, nós estejamos em vida. Depois do relâmpago, virá a mesa, as bodas do cordeiro. O noivo receberá a sua noiva. A história da redenção, igreja, ela termina em celebração. Festa. Festa. Se você não gosta de festa, começa a se acostumar. Começa a se ajeitar para fazer festa. Você não gosta de dançar? Começa a se preparar. Porque na presença dele, nós vamos viver que nem Davi dançou. Aleluia, cheio de alegria, de vida e de regozijo. Que coisa maravilhosa. Bom, Toninho, o senhor sabe dançar? Sabe não? É meio durão? É isso, gostei, vou aprender. É isso. Já começa a ensaiar uns passinhos, irmão Toninho, que nós vamos celebrar. A história da redenção, ela termina em celebração. Bodas do Cordeiro, festa. Você é durão, irmão? Mateus, você é durão? Bom de dança ou não? Não é não, né? Eu também não era muito não, eu estou ensaiando uns passinhos aí, irmãos. Eu vou ficar bom nesse negócio. Bom também de dança? Ei, Davi, na presença do Senhor, ele se alegrou. E Davi teve só algumas teofanias. Nossa, nesse tempo, eu imagino o Davi como é que ele vai estar nesse momento. Se na teofania, se
pequeno lampejo do cabode ali, Davi já se alegrou, dançou, a arca do Senhor voltou, a presença do Senhor voltou para Israel, a presença do Senhor voltou para Jerusalém. Esse homem já ficou feliz. Imagina eu e você na presença dele, sentados à mesa com ele. Aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã, vai valer a pena. Aleluia. Cristo receberá a sua igreja santa, lavada no sangue, vestida de branco, preparada para a eternidade. Aleluia. As bodas do Cordeiro representam celebração da redenção, união entre Cristo e a sua igreja. Efésios 5, 25 e 27 vão falar disso. A vitória final de todos os tempos. Apocalipse 21, 7 vai falar sobre isso. E uma comunhão agora perfeita com Deus. Não haverá mais espaço para o pecado. Aleluia. Que dia será esse, irmãos? Maravilhoso, maravilhoso. Apocalipse 21, 4, filha, põe por favor. Que dia será esse? Naquela mesa, olha só o que vai acontecer. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas lágrimas nós temos aqui, não é, irmãos? Quantas lutas, quantas tribulações, quantas angústias, choro de alma. O Rei, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aleluia. Que dia maravilhoso será! Já não existirá mais morte, não haverá tristeza naquele lugar, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Meu amor, nunca mais você vai precisar fazer massagem, porque eu estou com cãibra e com dor nas minhas pernas. Não haverá mais dor. Oh, irmãos, dor é um negócio terrível. Passei por uma essa semana. Eu falei para minha esposa, aliás, ultimamente eu tenho falado isso sempre para ela. Eu nunca senti isso antes. Eu nunca senti isso antes. Nunca passei por isso antes. Aí eu vou falando, 50. Parece que daqui para lá essas coisas vão sendo normais. Que coisa terrível. Misericórdia. Passei por uma, mas eu não vou falar para ninguém dar risada da minha cara, não. Se quiser saber, pergunta para ela. Se ela quiser falar, ela fala. E luta, irmãos. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais dor. Está escrito, está escrito. Não tem luto, não tem morte, não tem tristeza. Porque as primeiras coisas passaram. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, não haverá separação. Sabe o que vai haver lá? Salmo 16, 11 vai dizer, alegria eterna na presença do Rei. Festa, festa. Já te disse, não gosta de festa? Se prepara, porque no céu é lugar de festa. É lugar de alegria. Não sei, não gosto, não sou muito social. Lá vão ser milhões e milhões, milhares e de milhares, e nós vamos estar na presença dele, desfrutando de alegria. Irmão, irmã, amigo, amiga, aqui passa. Essas lágrimas, elas vão acabar. O luto vai acabar. Lá não haverá luto. Vai ser glória eterna. 2 Coríntios 4,17. Comunhão eterna com Cristo. Depois do relâmpago, virá a mesa. Depois da batalha, virá a celebração.
Depois da fidelidade, irmãos, virá a recompensa eterna. Eu tenho uma boa notícia para quem não se enquadra para esse tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda hoje existe perdão. Ainda hoje existe a possibilidade da reconciliação. Hoje é tempo de restauração. Joel 2:25. Hoje é dia de salvação. Romanos 10:13. Jesus, Ele está chamando hoje aqueles que estão frios, que não se empolgam mais com a presença de Deus, aqueles que não se empolgam mais com a palavra de Deus, se esfriaram por causa das nuances da vida, por causa das decepções da vida. O pastor decepcionou, o bispo decepcionou, o padre decepcionou, o cachorrinho decepcionou, o marido decepcionou, a esposa, o filho, sei lá eu, o patrão, a igreja, os irmãos te decepcionaram e você foi esfriando. Eu tenho uma notícia boa para você: Jesus não decepciona ninguém, Jesus não falha com ninguém, Jesus nunca esfriou, nunca esfriará, Ele continua com o calor do seu poder sobre nós, aleluia. Jesus está chamando hoje os afastados. Deixei de lado. Deixei. Oséias 14:1. Volta hoje. Jesus está chamando hoje os cansados. Mateus 11:28. Vós que estáis cansados e oprimidos, vem trocar o seu jugo pesado com o meu jugo que é leve. Troca o seu fardo pesado com o meu, é leve. Está cansado? Jesus tem espaço para mudar a sua vida hoje. Jesus está chamando aqueles que estão feridos espiritualmente. Tem gente que está ferida espiritualmente. Salmo 147:3 vai trazer a base para mostrar que Ele está chamando hoje. E eu vou concluir essa pregação dizendo que o relâmpago ele vai rasgar os céus, a trombeta vai soar, o noivo virá, e os preparados entrarão para as bodas do Cordeiro. Prepare a sua vida, conserve o azeite, ministério de louvor, permaneça fiel até o fim, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando para arrebatar a sua noiva. Esteja com vestes brancas, esteja com azeite para esse grande e maravilhoso dia. Aleluia. Aleluia.